Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida, onde nós apresentamos uma pré-aula da nossa lição da revista Betel Dominical da editora Betel. E chegamos na última lição desse trimestre, o primeiro trimestre do ano de 2022. Nesse trimestre nós aprendemos um pouquinho sobre o livro do profeta Ezequiel. E hoje, na última lição, lição de número 13, iremos comentar sobre o tema: o plano divino prevalecerá. Você que não possui a revista da editora Betel, a revista Betel Dominical, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. O nosso texto de referência da lição de hoje está no livro do Apocalipse, capítulo 21, verso de número 3, verso de número 27, e também no capítulo 22, o verso de número 14. Você que pode, curva sua cabeça e, como de costume, vamos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede em mais uma vez estarmos aqui reunidos para aprender um pouquinho mais da Tua Palavra. Eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, meus irmãos. O plano divino prevalecerá. Texto áureo. E o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Ezequiel capítulo 48, verso de número 35. Verdade aplicada: o perfeito e maravilhoso plano divino para o seu povo será cumprido, pois o Senhor é o Todo-Poderoso. Meu irmão, o plano divino sempre prevalecerá. Os planos do Senhor, os planos do nosso Deus são maiores, são melhores do que os nossos planos. Em alguns momentos, talvez nós pensamos algo, idealizamos algo, escrevemos um plano, acreditando que isso será o melhor para a nossa vida. E se em alguns momentos o seu plano fracassou, e eu vou repetir isso, se em alguns momentos os seus planos não saiu como esperado, meu irmão, não se preocupe. Se você orou, entregou ao Senhor Deus, apresentou a Ele o seu projeto e não saiu da forma que você imaginava, meu irmão, agradeça a Deus mesmo assim. Porque em alguns momentos o nosso plano não é o plano de Deus. Em alguns momentos aquilo que nós idealizamos não é o que Deus tem para a nossa vida. Então, se não deu certo, meu irmão, acredite, creia que o melhor de Deus está para chegar na sua vida. Os planos de Deus são perfeitos. Os planos do nosso Senhor são maiores e melhores que os nossos. Confie no Deus que você serve, porque o plano dele prevalecerá. E o plano do nosso Deus é maior e melhor do que os nossos. Tópico número 1. Nesse tópico número 1, primeiro, nós vamos falar sobre as tentativas de destruir o povo de Deus, as tentativas do inimigo em destruir o plano de Deus. Vamos falar sobre o plano divino e a escatologia no tópico número 2. E no tópico número 3, o Senhor está ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá para a nossa lição. Introdução. Encerrando o estudo sobre o livro de Ezequiel, veremos que o plano de Deus prevalecerá. Portanto, o povo de Deus deve viver neste presente século procurando agradar ao Senhor e aguardando a bem-aventurada esperança, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que o propósito de Deus para a humanidade sempre foi o relacionamento. E nós melhoramos o nosso relacionamento com Deus quando nós praticamos aquilo que o agrada, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus a fazer aquilo que agrada ao Senhor. O propósito da humanidade, desde lá do Jardim do Éden, sempre foi
relacionamento com Deus. O propósito de Deus em criar a humanidade sempre foi do homem se relacionar com ele, da criatura se relacionar com o Criador. Vamos lá, tentativas de destruir o povo de Deus. 1.1. A insistência maligna de destruir. O povo de Deus deve perseverar confiante no Senhor, sabendo que as intenções malignas não prevalecem contra os planos de Deus, que sempre triunfarão. Salmo 33, 10, 11 e Isaías 46, 10. Meu irmão, por mais que o inimigo possa investir contra a sua vida, os planos de Deus sempre prevalecerá. Desde que você esteja firmado na rocha, desde que você esteja firme nos caminhos do Senhor Jesus. Enquanto você estiver o Senhor Deus como seu Senhor, o Senhor Jesus como único e verdadeiramente Deus da sua vida, meu irmão, os planos do inimigo nunca prevalecerá sobre você. Continue firme, crendo, confiando no Senhor Jesus, porque os planos dele sempre será maior, sempre prevalecerá contra os planos do inimigo. 1.2. A profecia contra Gog. Não é possível na presente lição esgotar o tema do capítulo 38 e 39, bem como apresentar detalhadamente as diversas considerações acerca da identificação de Gog e Magog e do momento no qual se dará a invasão. Não há consenso entre os estudiosos acerca destes pontos. Meus irmãos, nós vemos diversos vídeos e alguns teólogos afirmando quem é Magog e quem é o Gog. Nós sabemos que Magog é a região, é o estado, é o país. E Gog é o seu líder. Alguns afirmam que a região de Magog é a região da Rússia e Gog é o seu líder. Mas a Bíblia não nos afirma isso. Sabemos que o nome Gog, ele foi revelado principalmente ao profeta Ezequiel, e nós vamos ver isso também lá em Apocalipse, revelado por João. E lembrar que a invasão de Gog e Magog não é a batalha do Armagedon. E haverá duas invasões, uma antes do arrebatamento da igreja, antes do milênio, e outra haverá após o milênio, quando chegará no fim dos dias mesmo, após o milênio. E isso está lá em Apocalipse 20, 79. 20, o verso 7 e o verso 9. Então, acontecerá duas invasões do reino de Magog, a região de Magog. Alguns afirmam ser a Rússia, mas a Bíblia não relata. E é certo que quando eles tiveram essa revelação, o nome era um nome que era dado para a época. Naquela época, Ezequiel foi 500 anos antes de o Senhor Jesus vir na terra. Já a revelação dada a João, lá na ilha de Pátimo, foi aproximadamente 70 anos depois do nascimento do Senhor Jesus. Então, naquela época, o nome que se dava para essa região a qual irá fazer a invasão era Magog. E o seu líder é Gog. Alguns afirmam ser a região da Rússia, mas não tem como nós falarmos, concretizar isso. Há apenas indícios, né? Você pegar situações e trazer fazer algumas ligações de regiões do mapa, regiões geográficas, mas não afirma que realmente é a Rússia. Certo é que essa região existe, é um país e é o seu líder. Realmente eles existem. Aí você procura, faz sua pesquisa geográfica e tira a sua maior conclusão. É certo também que esse período da invasão será na última semana, na 70ª semana, lá das 70 semanas de Daniel. E também o motivo que haverá essa invasão na região de Israel é o motivo das riquezas, as riquezas que tem ali naquela cidade. Então nós sabemos, meu irmão, que quando acontecer essa invasão já é o fim dos dias. Já é no finalzinho dos tempos mesmo. Então fica alerta e fica atento aí e faz sua pesquisa geográfica e descubra você por si só qual que é a região. Alguns acreditam ser a Rússia, outros não. Mas aí fica a critério
de cada um. Então haverá 2 invasões, tá? E não confundir com a batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon é outra batalha. Vamos lá. Tópico 2, o plano divino e a escatologia. Lembremos que Ezequiel exerceu o ministério profético no meio dos cativos. Ezequiel 1:1. Para pessoas que talvez estivessem interessadas em ouvir somente o que Deus iria fazer em seus dias. Porém, o Senhor Deus o comissionou para anunciar a mensagem divina, independente do povo estar disposto a ouvir ou não. Aqui, meus irmãos, nós lembramos que Ezequiel exerceu o seu chamado ali enquanto ao povo cativo na região da Babilônia. Já os seus contemporâneos, Daniel exerceu o seu chamado já ali na corte da Babilônia, na corte ali do palácio. E enquanto Jeremias ficou lá em Judá, onde o povo havia sido cativo. E o propósito, o plano de Deus para o profeta Ezequiel, era que transmitisse a palavra de arrependimento ao povo, trazendo o povo se converter dos seus maus caminhos. Mesmo o povo querendo ouvir ou não, o plano de Deus para o profeta Ezequiel era que transmitissem a mensagem de arrependimento, mostrando aonde estava o erro e aonde não estava. Meu irmão, se o plano de Deus para a sua vida é você levar uma mensagem, entregue a mensagem que Deus colocou no seu coração. Não pregue somente o que as pessoas querem ouvir. Não diga apenas o que agrada aos ouvidos das pessoas, o ouvido do seu público, mas seja fiel à palavra que Deus colocar no seu coração. Nós vemos que os falsos profetas, eles anunciavam aquilo que o povo queria ouvir. Eles anunciavam aquilo que trazia um rendimento, trazia tributo, trazia dádivas para si só. Mas seja, meu irmão, não um falso profeta, mas um profeta verdadeiro. Anuncie a palavra que Deus colocar no seu coração. E como o profeta Ezequiel foi sincero, foi fiel na palavra, seja você também. Não pregue só o que as pessoas querem ouvir, mas pregue aquilo que Deus colocar no seu coração. No tópico 2.2, Jesus, o comentarista, o pastor Valdir, vai dizer que Jesus Cristo também ensinou sobre os últimos dias. Está lá no Evangelho de Mateus 24, 25, Marcos 13, Lucas 12, 35, 59, 17, 20 ao 37 e capítulo 21, do 5 ao 36. Portanto, não podemos, como discípulos de Cristo, ignorar e desprezar o conteúdo escatológico das Escrituras Sagradas. Meu irmão, tudo que vai acontecer, o Senhor Deus já deixou escrito para nós nas Escrituras Sagradas. O relacionamento que Deus tem para nós, Deus não nos deixa nas escuras, Deus não nos deixa sem saber o que vai acontecer. Deus revela, e a revelação dele está na Bíblia Sagrada. Meu irmão, se você estiver passando por um período ao qual precisa que Deus te dê uma direção, ore, fale com o seu Deus. O nosso Pai não vai nos deixar às escuras, às cegas, sem saber qual decisão tomar. O nosso Pai não vai nos deixar a um ponto a qual nós seremos surpreendidos. Ele nos ensina, Ele nos avisa, Ele nos mostra. Esteja atento ao que Deus tem mostrado para você. Esteja atento ao que Deus tem revelado para você em sonhos, na palavra, o que você tem lido e tem aprendido. Talvez você lê um texto das Escrituras e aquele texto salta aos seus olhos. É Deus te revelando algo. Porque o nosso Deus não nos deixa escondido, não nos deixa sem saber o que irá acontecer, às cegas, às escuras. E o 2.3, bem-aventurada a esperança da igreja. Pois o Deus que revelou a Israel seus planos futuros, também nos faz conhecer por intermédio de Jesus Cristo e dos escritores do Novo Testamento acerca do seu plano, quanto à sua igreja. A nossa esperança como povo de Deus não se resume ao nosso viver aqui e agora, vivenciando o dia a dia neste mundo, mas somos exortados a guardar a bem-aventurada esperança
como descreveu o apóstolo Paulo em Tito 2,13, que é a volta do Senhor Jesus. Meu irmão, eu torno a repetir, o Senhor Deus não nos deixa cega, não nos deixa sem saber o que irá acontecer. Ore, fale com seu Deus, peça direcionamento, peça que Ele venha trazer luz à sua vida, e Ele te mostrará qual é o plano perfeito para você, o que Ele tem reservado para a sua vida nesses dias, como reservou para o profeta Ezequiel em trazer a mensagem de arrependimento. Conclusão, temos visto que a jornada do povo de Deus nessa terra não está à mercê do acaso. O Deus que nos chamou e salvou tem um plano estabelecido desde antes a fundação do mundo e é poderoso para levar adiante. Estaremos sempre confiando com o Senhor Jesus, confiando nele. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família. Deus abençoe você que nos acompanhou nesse trimestre e até a próxima pré-aula, querendo Deus. Deus abençoe você, a sua família e o seu lar, em nome do Senhor Jesus.